Olá, pessoal! Agora a gente vai resolver os círculos trigonométricos, o círculo do seno, o círculo do cosseno e o círculo da tangente. Primeiramente, vamos entender o porquê desses valores aqui seriam os valores notáveis em graus. Bom, os valores que estão destacados em azul são chamados os valores eixos, que são obtidos a partir da divisão de 360 graus por 4 quadrantes. Cada quadrante vai ter 90 graus. Então, percebam que os valores eixos crescem de 90 em 90. 0 mais 90, 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Bom, e esses valores 30, 45 e 60 já são conhecidos nossos, são os valores aqui da tabela de ângulos notáveis. Aqui a gente obedece uma lógica. De 0 para 30, sobe 30. De 30 para 45, sobe 15 graus. De 45 para 60, sobe mais 15 graus. E de 60 para 90, mais 15 graus. Bom, aqui a gente, obedecendo a esse padrão, aqui de 60 para 90 são 30 graus. Obedecendo esse padrão, a gente vai completar o restante do círculo trigonométrico. Então, 90 mais 30, 120. Mais 15, 135, mais 15, 150, mais 30, 180. Voltando, 180 mais 30, 210, mais 15, 225, mais 15, 240, mais 30, 270. 270 mais 30, 300, mais 15, 315, mais 15, 330 e fechou, mais 30, 360. Então, são assim que são obtidos os valores em graus do ciclo trigonométrico. Bom, vamos colocar os valores da nossa tabela já aqui no nosso círculo do seno. 30 graus tem seno 1 sobre 2. 45 graus, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E a gente vai preencher os outros quadrantes por simetria. Então, a gente já tem os valores em graus aqui do primeiro quadrante. Vamos fazer agora os valores em graus do segundo quadrante. Bom, 30 vai corresponder com 150, com 45 com 135, raiz de 2 sobre 2. 120 com 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui, 150 corresponde com 210, 135 com 225 e 150 com 240. 120 com 240. São os valores aqui do terceiro quadrante. No quarto quadrante, 300 corresponde aqui com 240, raiz de 3 sobre 2. 315 com 225, raiz de 2 sobre 2. E 330 com 210, raiz de 1 sobre 2. Bom, colocando agora os valores eixos. O eixo do seno é orientado pelo eixo Y. Quem está em cima do eixo Y recebe valor 1, no caso 90 e 270. Quem está no eixo X recebe valor 0. E a orientação de sinal, na parte de cima o Y é positivo e na parte de baixo o Y é negativo. Então, todos os valores que estão aqui na parte de baixo vão receber o sinal de menos. E assim a gente conclui o círculo do seno.
O círculo do cosseno, da mesma forma, vamos colocar os valores da tabela. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Vamos colocar aqui no nosso círculo, raiz de 3 sobre 2. No cosseno de 30 graus, raiz de 2 sobre 2. No cosseno de 45 graus. E raiz de 1 sobre 2 no cosseno de 60 graus. Por correspondência, 120, 1 sobre 2, 135, raiz de 2 sobre 2, 150, raiz de 3 sobre 2. 150 vai corresponder com 210, raiz de 3 sobre 2. 135 com 225, raiz de 2 sobre 2. E 120 com 240, 1 sobre 2. 240 com 300, 1 sobre 2. 225 com 315, raiz de 2 sobre 2. E 210 com 330, raiz de 3 sobre 2. Assim, a gente preenche o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O cosseno é orientado pelo eixo X. Quem está no eixo X, que é o 0, 360 e 180, vão receber valor 1. E quem não está, que no caso é 90 e 270, vão receber valor 0. Conforme a orientação do X, primeiro e quarto quadrantes vão ser positivos, segundo e terceiro vão ser negativos. Então, quem está no segundo e no terceiro quadrante vai receber também o sinal de menos. E assim, a gente conclui o círculo do cosseno. Agora, o círculo da tangente, colocando aqui os valores da tabela. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. De 45 graus, 1. E de 60, raiz de 3. Então, vamos lá. 30 graus, raiz de 3 sobre 3. 45 graus, 1. 60, raiz de 3. Por correspondência, 120, raiz de 3. 135, 1. 150, raiz de 3 sobre 3. 150 correspondente com 210. 135 com 225. 120 com 240. 240 corresponde com 300. 225 com 315. E 210 com 330. No caso da orientação de sinal, vamos ter que fazer o jogo de sinal, porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. E a divisão a gente faz o jogo de sinal. Vamos lá, primeiro quadrante, mais por mais vai ser igual a mais. Segundo quadrante, mais por menos vai ser igual a menos. Terceiro quadrante, menos e menos vai ser igual a mais. E o último quadrante, que é o quarto quadrante, menos e mais vai ser igual a menos. Então, quarto quadrante vai receber o sinal de menos e o segundo quadrante também recebe o sinal de menos. Vamos lá fazer agora os valores eixos. No eixo do X, a gente vai ter 0 de 360 e do 0 e o 0 do 180, dividido por 1, que vai ser igual a 0. Já no eixo Y, vai ter 1
e menos 1 dividido por zero. Como divisão por zero não existe, tangente 90 graus e tangente 270 graus não existem. O não existe é representado por esse E cortado. E assim fica completo o círculo da tangente.